Gente, hoje domingo, dia 21 de setembro, primeira prova de fogo. Martina venceu esta prova. Não que fosse alguma coisa complicada e tal, até era uma prova simples e lá, só que é cheia de etapas e tal. Mas não é nem pela prova ser de etapas e tal. O que tá rolando é o seguinte, olha só, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. A Renata, o Nizam, o Wallace e o Toninho estavam lá conversando sobre a formação da roça. E aí, na cabeça deles, a formação da roça vai ser Ioná, indicada direto pela fazendeira, pela Rayane. A Duda, o voto da casa. A Gabile, puxada pela Baia. E no Resta 1, para sobrar ali, eles estão com a ideia de que sobre alguém do lado deles, porque aí, sobrando alguém do lado deles, dá para eles tentarem garantir pelo menos o fazendeiro. Que aliados esses a Gabile foi arrumar, né? Vão meter ela direto da roça, olha só, vão puxar ela da baia. Direto da roça. Gente, desculpa, né? Eu achei... foi muito melhor pra mim. Seria mais interessante que o Dudu tivesse ganhado essa prova de fogo. Mas tudo bem. Não vai ser ele que vai levar dessa vez. Porém, foi muito engraçado. E eu tava falando aqui, né, no X. Eu, pelo menos, posso dizer pra vocês que eu gostei do fato de que a Gabile não ganhou essa prova. Aliás, eu tô torcendo e muito para que Gabile seja a primeira eliminada. Porque foi ela quem chegou no programa, foi ela quem chegou no primeiro dia e disse que ela não queria estar lá para ganhar o prêmio, que ela só estava lá para se promover. Então, se ela só tá lá para se promover, ela não tem o que fazer, né? Vamos ser sinceros, ela não tem o que fazer ali. Então, vamos ajudá-la a voltar lá pro Rancho do Maia? Não é isso que ela tanto deseja? Então, vamos ajudar, vamos empurrar que ela chegue lá no Rancho do Maia, vamos empurrar aí ela de volta pro Rancho do Maia, que ela fique lá e deixe a vaga para quem realmente quer jogar. Então, assim, eu achei maravilhoso de ver que ela perdeu a prova, que ela se lascou e que os próprios aliados querem colocar ela na roça. Mas é a fazenda, né, gente? É assim que funciona, né? Esse povo é assim que vai, é assim que rola. Olha, gente, para não dizer, porque eu vi as pessoas reclamando, dizendo que eu tô reclamando demais aqui no X. Para não dizer que eu tô errado, olha aqui. Eu tava mostrando para vocês umas cenas lá da fazenda e o sinal parou, ó. Parou completamente, não tá mostrando nada. Aí eu tenho que reiniciar de novo o aplicativo para conseguir acessar. Tô deixando claro para vocês, gente, que isso não é uma reclamação à toa, não. Eu tô usando a minha conta que eu pago para assistir a Fazenda e aí fica dando esses problemas. Aí fica difícil, né? Aí eu tenho que ficar dando toda hora, eu tenho que reiniciar o aplicativo, toda hora eu tenho que ligar de novo para ver se dá certo. Tá difícil, viu? Tá difícil de acompanhar. Mas enfim, gente, eu posso ser sincero com vocês agora. Eu espero mesmo que Gabile caia na roça e seja eliminada na quinta-feira. Tô torcendo mesmo, eu não vou mentir pra vocês não. Tô torcendo mesmo pra que ela caia e seja eliminada. Ela merece ser eliminada. Ela merece. Tá? Pra chegar lá no programa e dizer que não tá lá pelo prêmio, que ela não tá lá pra jogar. Então ela merece sim ser a primeira eliminada. Mas aí a gente não tá aqui só pra falar de Gabile, né? Já já eu chego nela. Hoje a gente viu foi a Ioná se tornar a grande protagonista da madrugada, pelo menos. A gente teve uma articulação e até uma bronca da produção ali sobre os bochichos que eles estavam fazendo ao longo do dia. Sim, a gente teve a Ioná estrelando uma madrugada só dela, o Dudu tentando convencer todo mundo a comprar a teoria de tirar as plantas primeiro, ó.
Dudu está pensando no nosso entretenimento. Valorizem isso. E o caos na cozinha entre o Nizam e o lixo que, segundo dizem, não foi colocado para fora. Então, bora colocar mais fogo nesse feno e vamos ver ali mais gritaria rolando? Então, vamos lá, né? Começar com vocês. A Ioná, a nossa grande protagonista da madrugada. A Ioná é um dos maiores destaques dessa fazenda. Gente, não tem nem como dizer, ó. Já reiniciei o aplicativo aqui e não abriu nada, tá? Já reiniciei, não abriu nadinha. Pra vocês verem, eu tento, tá, gente? Eu tento aqui fazer a coisa dar certo. Aí, agora que abriu de novo, ó. Agora que abriu. Eles estão lá na academia discutindo. Só que eu acho que eles não vão discutir estratégia de voto, porque o Fernando tá lá. Quem é que tá na academia nesse momento? Antes de eu começar a falar da dona Ioná. Quem é que tá lá na academia? É o Fernando, a Saori e o Matheus. Provavelmente eles não vão falar de estratégia, eles não vão falar nada disso agora, tá? Porque afinal, o Fernando, até onde eu sei, tava lá do lado da Rayane. Então, ele não é desse grupo. Mas vamos lá com a Ioná. Depois eu volto aí nessa história. Gente, a Ioná foi o grande destaque da madrugada. E se teve alguém que dominou as câmeras dessa madrugada ali por um tempão, tá? Foi um tempão, acho que foi mais de uma hora e pouco. Foi a Ioná. Ela se sentou ali na área dos animais e lascou de conversar com o público. Sozinha, olhando para as câmeras e conversou mesmo. O VT estava pronto, gente. Foi assim, planejado. Não dá pra gente dizer que não foi. E ela foi sincera quando ela falou isso, tá? Ela deixou bastante claro que muitas das coisas que ela tá fazendo ali é para aparecer mesmo, é encenação, que ela está agindo de forma premeditada. Inclusive, ela falou que se preciso for, até o Dudu entra na roda dela também, até o Dudu ela vai colocar, ela vai arrumar problemas. Uma das coisas que ela foi ali foi a Rayane. Ela disse ali que a Rayane tá cheia de baba-ovo, que tem muita gente ali ao redor dela, só porque agora ela é fazendeira. Depois ela também criticou o Wallace, tá? Uma das coisas ali que ela disse que o Wallace está querendo colocar todos os homens contra ela. E aí também ela começou a dizer que a Gabile, depois de tudo o que ela falou lá, tá agora querendo se fazer de boazinha. Gente, foi assim um tempão, tá? Ela falou várias coisas e o que pegou mais pra mim foi justamente ela ter falado da forma que ela está agindo. A Ioná deixou claro que ela está agindo de maneira premeditada, que esse jeito explosivo dela é pensado para ser dessa forma, que ela vai agir assim, porque é dessa forma que ela vai conseguir despistar as pessoas. Ela chegou a dizer ali que ela tá se fazendo de louca mesmo. Ela não é assim, que ela não age assim normalmente, mas lá dentro é um jogo. E que ela foi lá para ganhar esse jogo. Ela foi lá para fazer, tá? Já para deixar claro, eu estou aqui para ganhar isso. Ela falou diversas vezes, tá? Ela deixou bastante claro que ela entrou para ganhar. E que ela vai partir para cima até dos próprios aliados, se preciso for, para ganhar o jogo. Agora sim, eu tenho uma crítica com relação a isso, tá? Porque quando você vai muito para cima, quando você vai muito assim, até dos seus próprios aliados, você acaba também criando uma certa rejeição do público, tá? A Ioná, ela começou muito bem a primeira semana da Fazenda. Eu nunca vi uma semana tão caótica. A Ioná, assim, caótica. Ela já chegou, ela foi maravilhosa, botou pra fora o que ela tinha que botar, fez e aconteceu e tal. Ela, sim, foi maravilhosa, não dá pra gente dizer o contrário. Ela fez o que era pra fazer.
Mas ao mesmo tempo, ela precisa tomar cuidado, e muito cuidado, para que isso não seja mal interpretado pelo público. Para que isso ali não seja algo que as pessoas percebam. Por mais que ela conte pra gente que ela tá agindo assim, e que isso é de forma premeditada, ela precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que o público não perceba isso como alguém assim desvairado, louca, e que tá ali metendo o louco único e exclusivamente só pensando como estratégia de jogo. Isso pode dar ruim. Ah, mas a Márcia Fu fez algo semelhante. Gente, a Márcia Fu, ela fazia isso, mas ao mesmo tempo ela tinha carisma para tudo isso. Ela tinha carisma. Então ela podia bancar um jogo desses. Eu comparei a Ioná com a Márcia Fu e até certo ponto as duas são bastante parecidas. Mas é preciso deixar claro. Tá? Isso aqui eu preciso deixar claro para vocês, tá? Não acho, e vou continuar falando para vocês, não acho que a Ioná tenha o mesmo carisma que a Márcia Fu em várias coisas. Então ela precisa tomar cuidado para que, mesmo que ela convença o público e diga para o público que ela está agindo de maneira premeditada, que isso não seja mal interpretado. Ela precisa prestar muito atenção nisso, porque isso pode ser um problema para ela. Isso pode, inclusive, acabar sendo um grande problema para ela. Enquanto isso, o Dudu Camargo. Dudu Camargo lá em cima, tá? Lá em cima, a produção mandou avisar que o lixo estava se acumulando. E eles precisavam começar a cuidar disso. Aí já começaram a colocar a culpa na Ioná, né? Vocês sabem disso. E aí o Dudu Camargo foi outro que também trabalhou bastante durante a madrugada. Mas não só durante a madrugada, como ao longo do dia. Durante a madrugada, uma das coisas que o Dudu Camargo fez foi justamente convencer ali as pessoas a votarem na Maria. Segundo ele, a Maria é uma das maiores plantas da edição e tinha que fazer de tudo para votar na Maria. Tinha que fazer de tudo ali. E ele conversou com a Renata e com o Alas. Ele foi lá, fez toda uma argumentação. Bora botar nas plantas, as plantas primeiro. As plantas precisam sair primeiro. Ele vai lá, ele cria toda uma argumentação para ir para cima e tentar pelo menos convencer. Enfim, eu acho que o discurso dele é muito coerente com o jogo dele. Acho que inclusive é o que o público espera dele. Agora, por outro lado, eu também acho, é melhor ele tomar um pouquinho de cuidado também, para ele também não soar chato em ficar só falando ali das plantas e tal. Porque nem sempre o reality show vai ser do jeito que a gente deseja que seja. Eu também concordo com ele, as plantas têm que ir primeiro. Só que o público tem ranços. E às vezes o ranço fala muito mais alto. Então ele precisa também pensar nisso, ó. Por mais que eu queira, o público talvez não queira. Também precisa tomar cuidado. Mas ele foi lá, fez toda... Gente, ele foi lá, fez toda uma conversa. A Ioná ali, lá fora, sentada lá na área dos animais. O Dudu trabalhou, tá? Ele trabalhou mesmo, duro. Tem que sair a planta. E aí ele disse que quem não gera conflito acaba atrapalhando o jogo, que não rende, não movimenta. E deixou claro que o alvo dele era a Maria. Só que não ficou só nela, né? Ele acabou citando a Saori, a Martina. Mas o pessoal do grupão ali tá querendo colocar a Duda também nessa categoria de planta. Só que assim, eu não acho que a Duda seja uma planta. Ao contrário, a Duda já causou muita coisa desde o momento que ela chegou. Já causou a ira na Gabile. A Duda já causou ali 2 homens atrás dela. E os dois com o mesmo objetivo,
estão ali, de uma certa forma, interessados nela. Se estão apaixonados ou não por ela, eu não sei. Não é disso que se trata. Mas a gente tem 2 homens ali atrás dela. 2 homens que se interessaram por ela. Então, ela já causou muito mais. Até agora, o que foi que Gabile fez? Até agora, no máximo, Gabile só falou que não queria ficar no programa. Até agora, ela só ali chora, porque ela não consegue sustentar os embates dela. Ela simplesmente vai lá, peita, depois entra no quarto, não sustenta, começa a desabar e chorar. E até agora, na primeira prova que fez, fracassou. Simples assim, foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele conversou com a Renata até concordou, só que aí a Renata já como líder do outro grupão, aquele grupão, pelo menos é o que ela acha que ela é, né? Eu acho e continuo achando que o líder daquele grupão não é a Renata, é a Rayane. Mas enfim, eu continuo colocando a Renata como a síndica da fazenda, pelo menos até aqui. E aí, a Renata meio que já tá desconfiada que isso é uma estratégia e já tá começando ali a traçar um contragolpe a ele. E aí, numa das conversas ali, ele foi atrás de conversar com a Ioná também sobre isso. E aí lá fora tava, eu acho que era a Tamires e a Ioná. É porque a Tamires, essa mulher aqui, ela tá de costas pra câmera e não deu pra ver boa parte da conversa deles, tá? A câmera focou muito ali, só focou de frente aí. Então eu acho que é a Tamires, tá? Porque eu ainda não consegui identificar todos pelo rosto. Gente, são 26 pessoas, tá? São 26 pessoas, é muita gente pra gente relembrar em pouquíssimo tempo. Mas nessa conversa que rolou ali de madrugada, nessa conversa ali, a Ioná reclamou que a Saori estava reticente de votar na Maria. E aí, o Dudu acredita que vai convencer a Renata a votar na Maria. Isso depois dele ter falado lá com o Alas e com a Renata sobre isso. E aí o Dudu falou, né, que ele não falou o nome da Renata, mas que a Renata tinha se tocado que ele estava falando da Maria. E aí a Ioná disse que tudo que ela ouviu era que a Renata ia votar na Carol, justamente para não votar na Maria. E aí o Dudu disse que foi lá, que ele convenceu a Renata ali a votar na Maria, que era uma planta. E que amanhã ele ia insistir, amanhã no caso hoje, domingo, né? Que ele ia insistir e que ia convencer de todas as formas que tinha que votar nas plantas. Aí a Ioná depois falou que ela também ouviu o Xia dizer que o foco dele são as plantas e que tinha que votar nas plantas mesmo, e tinha que partir para cima das plantas. Aí teve um momento, não, isso aqui foi maravilhoso, esse momento aqui. Eles estavam falando da Maria e a Ioná solta assim: quem é Maria? Eu nunca troquei um A com ela. Quem é Maria, gente? Ela mal aparece. O Carelli, assim, ele tinha a Ariela Caraço pra colocar ali. A Ariela ia ser igual a Vanessa da cota Casamento às Cegas. Ele tinha a Ariela pra colocar lá, ele coloca a Maria nessa cota. E assim, a Vanessa, gente, independente do jogo confuso que ela fez no ano passado, mas pelo menos a Vanessa tinha algum carisma, a Vanessa tinha alguma relevância. Tanto que ela saiu na última semana. Agora, a Maria, o que é que a Maria está fazendo nesta casa? O que é, assim, o que vocês podem falar de Maria Caporrusso dentro dessa casa? Caporrusso, sei lá o que é o nome dela. O que é que vocês podem achar desta mulher lá dentro? Até agora ela não fez nada. Absolutamente nada. A gente mal vê ela aparecer ali. No máximo uma ou outra conversa que ela faz ali com a Renata. Aí a Renata tá decepcionada com ela porque ela não aparece tanto, não se defende tanto. E aí a Maria reclama
que as outras pessoas ali estão interpretando ela mal e tal. Tá chato. Até agora, realmente, essa mulher mal apareceu. Ela mal apareceu aí dentro. Mal apareceu. Mas achei engraçado a Ioná dizendo que a Maria, ela mal trocou um A ali. Aí o Dudu disse que também procurou a Gabile para convencer a votar numa planta. Deixou claro que ali que a Maria era uma dessas opções. E aí a Tamires fala pro Dudu para ele tomar cuidado, porque a Gabile é amiga da Tamires. Tamires já, que a Gabile é amiga da Maria. Aí o Dudu disse ali que vão acabar dispersando vários votos na planta e que também não ia adiantar de nada se eles dispersarem os votos, que não ia dar para fazer muita coisa. Só que é o seguinte, gente, formação da roça, tá? Formação da roça sempre vai ser no ranço. Isso aqui é uma coisa que eu falo há muito tempo ali, tá? Muito tempo. Na fazenda, o ranço ele sempre conta muito mais do que planta ou essas coisas. Eu entendo que o Dudu esteja pensando no nosso entretenimento, eu entendo que o Dudu esteja pensando no que é melhor para o público, mas ali o jogo interno, às vezes, tá? E na maioria das vezes, ele conta muito mais do que o jogo externo. Então, por ele contar muito mais que o jogo externo, mesmo que o Dudu chegue, mostre ali a disposição dele para botar uma planta, mesmo que ele faça isso, tá, gente? É impossível controlar isso. Porque como o jogo é interno, as pessoas vão de acordo com os ranços que elas estão tendo naquele momento. É assim que funciona na Fazenda, é assim que sempre foi na Fazenda, e é o que vocês vão ver muito na Fazenda essa temporada. A intenção do Dudu é maravilhosa, mas eu já aviso para vocês, não vai ser desse jeito. Não vai ser as plantas, mesmo que o Dudu faça toda uma seara para convencer as pessoas, não vai ser do jeito que ele quer. Tá, gente? Se vocês estiverem se perguntando o que tá rolando ali, tá? Vai rolar o apontamento daqui a pouco, então eles já estão se arrumando para isso. Já estão botando roupa, já estão se vestindo, ó. Eles daqui a pouco vão entrar no apontamento, a dinâmica de apontamento e tal. E aí vocês sabem, pode ir a noite toda. Por isso que eu tô sendo rápido. E aí, apesar de tudo, hoje também não teve grandes movimentos. Aí hoje de manhã a Renata reclamou que a produção avisou que a casa estava muito suja, estava na hora de limpar, de tirar o lixo da sede, estava na hora de sair disso. E aí no meio disso, tá? A reclamação ali foi mais treta. A Renata e a Michelle começaram a reclamar do lixo, que estão deixando muito lixo lá sujo, que não estão tirando, que não estão fazendo a limpeza. Basicamente querendo dizer que a Ioná, que é a responsável pelo lixo, não estava fazendo o trabalho dela. Só lembrando que durante a madrugada, a Ioná também falou sobre o lixo. Ela disse que ia fazer a obrigação do lixo até terça-feira. E que caso a Rayane a colocasse na roça pra valer, porque até agora, né, a gente não sabe ainda, ela não ia mais fazer a obrigação do lixo. Só que hoje de manhã, essa reclamação da Michelle e da Renata foi basicamente por causa do lixo. Basicamente por causa aí do lixo. E aí de manhã, de novo, tá? De novo, o Dudu tentou convencer ali. O Dudu de novo vai e tenta convencer ali a votar nas plantas. Disse ali pra Carol que ela também precisa se preparar, porque provavelmente se alguém do outro lado ganhar, pode botar ela direto na roça. E que se uma das pessoas do lado de lá tiver mesmo condições de ganhar a prova, vai colocar a Carol para fazer a vaca. A Carol não vai ficar, então a Carol não vai fazer vaca, não vai fazer nada. Aí depois,
O Dudu disse que ele tinha conseguido mais um voto na Maria, que era a da Tamires, que a Tamires tinha concordado em votar na Maria e tal. Gente, deixa chegar a hora da formação da roça e tal, que essas combinações aí não vão dar certo. Quem conhece a Fazenda profundamente, né? Eu até imagino que o Dudu tenha assistido a Fazenda a outras temporadas. Eu sei, com certeza ele deve ter visto. Porque ele já estava sendo sondado para entrar na Fazenda. Olha o tempo. Então, eu tenho certeza que o Dudu sabe o que ele está fazendo. Eu tenho certeza absoluta que ele sabe. Mas eu preciso alertá-lo. E preciso alertar vocês. Nem tudo vai ser do jeito que ele quer. É impossível, inclusive, que seja do jeito que ele quer. Porque o jogo interno, às vezes, fala muito mais alto do que você pensar no que o público está querendo ou esperando de você. É por isso que o reality show ele tem muito de frustração. A pessoa acaba ficando frustrada aqui fora porque espera atitudes deles lá dentro que eles acabam não tomando. Só que lá dentro a gente precisa levar em consideração que eles têm uma realidade paralela. Eles estão vivendo só naquele microcosmo e só com aquelas pessoas. Então, às vezes, o ranço deles fala muito mais alto do que qualquer desejo do público. Dudu precisa tomar cuidado com isso, tá? Ele precisa realmente tomar cuidado com isso, porque isso pode ser um grande problema para ele. E a Ioná disse ali que o Chia tinha falado que ia votar em uma planta da casa. E aí a Duda, no meio da conversa, falou ali, né, que não tem só uma planta na casa. E aí é que tá o perigo. Eles podem dispersar vários votos. E aí a Ioná falou, mas o nosso não tá ali disperso. Tá todo mundo combinando de ir na Maria. E aí, o Dudu falou, mesmo que eles lá do outro lado dispersem os votos numa outra planta, a gente tem 10 votos, a gente coloca 10 votos na Maria e a Maria tá na roça. Mas vocês sabem que não vai ser assim, né? Vocês sabem muito bem, a Fazenda não é BBB que a gente consegue prever as coisas. A gente só consegue ter uma certa previsibilidade desse jogo na reta final. Aí a gente sabe mais ou menos para onde a coisa tá indo. E aí a Ioná falou ali que eles sabem que a Maria, quem é a Maria, e vão pensar e vão escolher outra planta. Só que eles têm 10 votos juntos e aí eles conseguem botar tudo na Maria e a Maria vai direto para a roça. O Dudu disse que o outro lado estava dividido e que cada um ali do outro lado estava pensando apenas em si mesmo. Aí a Ioná disse que eles vão ter que fazer alguma coisa caso a Maria ou não dê certo e eles precisam de um plano B. Foi basicamente isso também que ela deixou claro ali. Aí o Dudu falou ali que se Desculpa, gente. O Dudu falou assim, se o cantor fosse voto direto, ele iria nela, na Ioná. O cantor vai no Fabiano. E aí, mais um vai dispersar voto. Tipo assim, vai ter voto aleatório lá. Isso aí a gente sabe que vai ter. O Dudu até tá ciente que isso vai acontecer, mas não é do jeito que ele tá pensando. Ele tá tentando botar a Maria, mas assim, eu não acho que a Maria vai conseguir chegar lá. Não acho que a Maria vá conseguir chegar na roça agora. Primeiro, não é porque ela é planta, ou então porque ela é importante. É porque na hora o ranço vai falar mais alto. E ele vai entender essa lógica conforme as semanas forem passando. É legal ele ter essa ideia, as plantas primeiro, vamos botar as plantas para fora. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Então já estou alertando vocês. Não vai ser isto que vai acontecer. Dudu ainda vai entender na prática que o que interessa para eles ali não é só o que o público pensa, mas o que eles estão vivendo. E como eles estão vivendo nesse microcosmo, então os ranços desse microcosmo são os que falam mais alto. Primeira semana é assim.
O jogo começa, eles armam ali uma série de estratégias, chega na roça, o Hanso fala mais alto e aí as estratégias vão para as cucuias. Dudu vai aprender isso na prática. Tem certeza que ele vai aprender. Ele é inteligente, ele não é burro, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem para onde ele está indo. E aí o Dudu disse ali que a Gabi estava perto da Rayane sobre o negócio lá da planta, que ele deixou claro ali para todo mundo a situação das plantas, que ele não citou nomes, mas ali a Gabi chegou a perguntar quem é planta, aí ele falou, disse assim, Gabi, diz aí, quem você acha que é planta? E aí ele disse que ela foi falando os nomes e que a Maria é tão esquecida que até da lista da Gabi a Maria não entrou. E aí o Dudu jogou assim pra Gabi, tem mais uma. Aí a Gabi foi e pensou e disse, é a Maria. Aí a Ioná disse, a Ioná joga assim na cara do Dudu, mas tu é ruim, né? Tu é ruim. Aí depois a Gabi Hispanic se sentou lá para conversar com eles. E aí o Dudu tentou convencer a Gabi a votar na Maria. Só que a Gabi disse que ela ia votar na Gabi, por obviamente motivos pessoais. Lembrando que a Gabi está criando uma rivalidade com a Gabi sem a menor necessidade. Então a Gabi vai ser um voto que vai dispersar. A Gabi não vai votar na Gabi. Aí a Gabi disse que ela não consegue votar na Maria nesse momento, que ela pretende votar ou no Fabiano ou no Matheus, caso a Gabi não esteja disponível. E tudo por causa da situação das camas, que a Gabi não gostou. Aí o Dudu disse que quase ninguém vai votar na Gabi, quase ninguém vai votar no Fabiano ou no Matheus. E aí a Gabi disse que não pode votar na Maria agora, que a Maria ainda conversa com ela, que a Gabi é muito linda, muito especial, que a Maria tá ali se dispondo, né, a conviver com ela e tal. Então ela disse que não podia. Não podia. Aí teve um outro momento ali, a Rayane quer assim se mostrar mais tão eficiente, que a Rayane mandou a Ioná se antecipar à tarefa do lixo. Mandou a Ioná assim pegar o lixo. Lembra aqui de manhã, né, o trecho ali que eu falei? A produção avisou que não podia. Mas a Rayane mesmo assim mandou, foi lá, a Renata reclamando, a Michelle reclamando, e aí mandou a Ioná antecipar a tarefa do lixo, e a produção disse que não é para antecipar a tarefa do lixo. A Ioná disse, eu levei atenção, essa não é a forma correta de se cuidar do lixo. Aí ela conta que ela falou para a produção que ela apenas estava fazendo aquilo que a Rayane mandou, que a fazendeira mandou. Aí a Ioná disse que ela tem que esperar o horário, o aviso, para fazer isso. E aí ela disse que a Rayane disse que não precisava esperar esse horário, que ela tinha que fazer ali imediatamente. Aí o Dudu falou ali, não pode adiantar as tarefas, tem que ser no horário ali determinado por eles. Aí a Ioná disse que o que incomodou ela foi justamente a Rayane ter usado o tom venha agora, faça isso agora. Aí ela lembrou e falou, segundo o que ela contou, que é necessário esperar o sinal do trato. Se não veio o sinal do trato naquela hora, é porque não é para você fazer o trato naquela hora. A hora que aparecer é que eles precisam fazer. Aí depois eles tentaram convencer a Gabi a votar na Maria, só que a Gabi não vai votar, então foi ali uma perda de tempo eles tentarem isso. E aí o Dudu disse ali, né, no meio dessa confusão toda, você ia querer na sua fazenda uma pessoa só para comer, uma boca a mais só para comer? E que a vida não é tão fácil assim para desperdiçar iogurte, desperdiçar comida.
Ele falou, isso é caro, não é caro? Então a Martina era uma planta, mas depois da festa ela deixou de ser planta. Virou uma planta dançarina. Aí ela passa a ter o seu... Juro pra vocês, eu ri pra caramba do Dudu chamando a Martina de planta dançarina. Aí no meio disso, tá, o Guilherme ali foi conversar com o Dudu. Aí o Dudu contou pro Guilherme o plano dele de botar as plantas direto pra roça. Lembrando, o Guilherme ainda é aliado do outro lado, né? E aí o Dudu conta que as plantas, que já tem muitos vasos lá dentro, então tá na hora de começar a tirar as plantas, que o público aqui fora fica irado quando as plantas vão ficando no jogo, e que o público quer ver ali roças indefinidas, que o público não gosta de roças muito indefinidas. Disse ele ali que o público vai ter que eliminar um dos 3 que é bom. Então, tendo uma planta, o público elimina esta planta. Mas aí que tá, né, Dudu? A lógica pede isso. A lógica é isso, mas a prática não é assim. Na prática, o que acontece? O ranço fala mais alto. Na prática, quem tá com ranço, eu falo por mim mesmo, com ranço, não vai votar numa planta, não vai tirar uma planta agora. Quem tá com ranço vai tirar a pessoa que tá com ranço. Por exemplo, se cai ali uma Maria, uma Ionai, uma Gabile, quem vocês acham que eu vou votar, porque eu vou salvar ali para eliminar a Gabile? Obviamente que eu vou votar na Ionai e na Maria, porque eu quero eliminar a Gabile. Então, assim, o ranço fala mais alto. O público funciona com ranço. E isso é algo que talvez o Dudu ainda não tenha se ligado. Ele não tem obrigação de saber disso, mas o ranço no reality show funciona assim. No BBB é desse jeito, na Fazenda é do mesmo jeito. Power Couple, qualquer reality show, o ranço fala mais alto. E aí que mora o problema para Dudu. A lógica fala uma coisa, a realidade e o público falam outra. Não é exatamente desse jeito. Mas ele deixou claro ali o plano dele. Aí depois ele próprio contou esse plano dele ali pro Fabiano. Dudu ali conversou com a Kati e com o Fabiano sobre os votos ali na Maria. E aí ele ficou sabendo que a Duda vai ter de uns 4 a 8 votos. Então eles precisam de uma certa forma ali tentar proteger a Duda e botar ali a Maria. Ele ficou ali insistindo nisso. E aí o Fabiano falou, a gente é a maioria, perfeita leitura. E aí o Dudu, tem um povo lá do outro lado que também vai votar aleatório. Aí o Fabiano disse que ele percebeu que o Toninho é um desses que vai votar aleatório. E que ele não quer se queimar com ninguém, pelo menos não agora. Aí o Dudu disse que a estratégia agora, do lado de lá, vai ser votar em aleatório, qualquer pessoa que tiver por ali. Só que no final das contas, tá? No final das contas, o que conta é quem tiver mais votos. Aí eles foram almoçar, tiveram na hora do almoço e tal, o Dudu continuou articulando ali. Aí a Renata continuou conversando ali com o Alas. Aí a Renata fala ali que a Saori deixou de ser planta, que ela, Renata, deu um VT pra Saori. Tudo por causa do Shio. Por falar no tal do Shio, tá? Uma coisa engraçada vai acontecer. A Ioná diz que se ela for pra roça e ela voltar, ela vai entrar fazendo Shio. Ela vai entrar fazendo assim, shh, pra Renata. Isso é entretenimento. Isso aí é o que a gente quer. A Ioná já falou de madrugada. Ela tá lá pra atazanar. E ela vai fazer isso. Agora, a Renata não, ela se leva muito a sério. A Renata, ela tá lá pra entregar entretenimento, mas ela se leva a sério demais. Demais. E não, gente, reality show, por mais que seja um show de realidade, como eles mesmos falam, é também, gente, um jogo
aonde você precisa se soltar. Se você se levar a sério demais, o público acha você chato. Não se leve tão a sério. Entenda que é um jogo, que vai ter coisas que vão dar certo, estratégias que vão funcionar, tem estratégias que não vão funcionar. Entendam isso, mas percebam que vai chegar uma hora que isso também não vai fazer diferença. Mas nos primeiros momentos aí, ninguém está interessado em saber, porque ela começou também a dizer ali que as pessoas que não estão fazendo nada na casa seriam eliminadas porque elas estão lá sem fazer nada. Sério, gente, é uma pura perda de tempo essa estratégia deles. É uma pura perda de tempo ali achar que o público tá julgando eles porque eles não estão cuidando da casa, não estão lavando roupa, não estão lavando louça, não estão cozinhando. Isso é o de menos, tá? Isso aí é o de menos. Aí a Renata continua dizendo que para Michele a Duda é a maior planta de todas. Sério, a Michele, que mal aparece, disse que a Duda, que tá ali enganchada com 2 homens, com 2 machos, disse que a Duda é uma planta. A Renata disse que a Duda tá de colônia de férias. Nossa, que férias, né? 2 homens atrás dela, os 2 homens interessados nela, e ela sabe disso, ela sabe fazer esse jogo e tá fazendo muito bem, inclusive, mas a Michele, que é uma jornalista, deveria ter uma capacidade analítica muito maior para perceber essas pequenas nuances. Ela deveria perceber e entender que a Duda está se movimentando na casa. Mas eles nunca percebem isso. Eles nunca percebem. É por isso que eles se lascam. Porque eles nunca percebem. Aí teve uma cena ali que o Wallace estava falando ali. Que a Duda fica ali se jogando pro Matheus e pro Mesquita. Aí a Renata desaprovou, reprovou a relação entre a Duda e o Mesquita por conta da idade. Disse ela que é too much. E daí que a Duda tem 19 e o outro tem 30? Gente, eles não vão casar, tá? Ninguém vai casar lá dentro não, tá? Ninguém vai sair do programa casado. Eles estão ali estão interessados, sabe? Aquele comichão, aquela coisa que dá. Eles estão interessados nisso. Nesse comichãozinho, nessa vontadezinha e tal. Eles não estão interessados em algo mais profundo, gente. Mas a Renata acha que é too much. Too much. Ela falou ali que era too much. Ah, gente, mulher chata. A Renata é chata. Olha, cada vez que eu vejo ela tendo esses exageros e tal, eu começo a entender o Vitor Pecoraro. Sério, cada vez que eu vejo, eu começo a entender, né? Já no Power Cup eu já achava complicada a relação dele com a Rayane. Agora eu consigo entender também que a relação dele com a Renata era bastante complicada. Porque, nossa, meu Deus do céu, que mulher chata. Oh, meu Deus, que mulher chata. Aí ela continua dizendo ali, o Wallace continuou dizendo que o Duda tá tirando onda com os meninos, que a Duda tá agindo ali de forma premeditada. Aí a Renata disse que falaram no nome dele, que ele queria beijar a Duda, se referindo aí ao Wallace. E aí o Wallace falou que ele não quer beijar a Duda, que ele não tá interessado nela. E aí ela continua ali especulando isso e tal. Ai, gente, sério mesmo, coisa chata. Aí teve um outro momento ali na casinha da árvore também, que a Gabi contou pra Maria que o Dudu acha que ela é uma planta e que tá considerando votar nela pra roça. Aí a própria Maria fala que é uma planta mesmo, ela não chega a falar com todas as palavras, mas ela disse ali que tem embates. E realmente, ela fala ali. Ela disse que o embate dela com o Dudu foi horrível, foi chato pra caramba.
E ela fala assim, o Dudu quer o quê? Que eu brigue com todo mundo? Não ser planta é formar casal, é brigar. Se eu tiver que abandonar tudo que eu acredito para parecer uma coisa que eu não sou, então tá bom, me coloca como planta, disse Maria. Não, Maria, planta não é você desacreditar das coisas que você defende. Ser uma planta no reality show é você não fazer nada de interessante para a narrativa da casa, que movimente a casa. Isso aí, gente, até agora ela não fez. Isso aí, vocês podem ter certeza, ela ainda não fez nada. Não fez. Aí o Nizam começou a reclamar ali do leite, que estão consumindo muito leite. Mas já já eu chego nessa parte aí do leite. Ele reclamou com a Ioná. Aí a Renata foi lá de novo, reclamou ali. A Renata ali fala da briga dela com a Saori pela enésima vez. Fala que ela deu um VT pra Saori aparecer. Como quem diz assim, eu dei uma carreira pra ela. Chata, gente, mulher chata. Tal. É muito chata. Aí a Renata disse que foi tentar conversar com a Saori, mas a Saori não quis conversar. Enquanto isso, o Nizam tava lá pegando no pé da Ioná. Os dois tiveram um pequeno atrito ali. O Nizam reclamou que estão consumindo muito leite. E aí ele fala lá das caixas de leite, creme de leite, que já tinham aberto 3 caixas de creme de leite. E que o creme de leite estava acabando, que o leite estava acabando, que eles precisavam pensar ali, que em uma semana de programa foram 3 caixas que foram abertas. Assim, eu não quero ser o chato, mas assim, a gente tem 26 pessoas na casa. E se em uma semana só 3 caixas de leite foram abertas, é porque eles estão economizando, eles não estão gastando. Então eu acho que as contas aí do Nizam estão bastante erradas. São 26 pessoas, gente. É óbvio que o consumo vai ser alto. É óbvio, Nizam. O consumo vai ser alto. Não tem como diminuir o consumo. Vai ser alto. E se você está dizendo que uma semana todo mundo ali só abriu 3 caixas de leite, então porque o consumo ainda está baixo. Porque para uma primeira semana, a expectativa com a casa cheia, 26 pessoas, é que exatamente tenha um consumo absurdo de leite, que tenha um consumo absurdo de carnes, que tenha consumo absurdo de outros alimentos. E até agora me parece ali que o único alimento que está tendo maior reclamação de consumo não é o leite. Sabe o que é? São os ovos. Que foi o que a Renata foi reclamar. Que os ovos ali estão ficando... estão acabando. E que tem gente que está comendo ovo demais. Só que o Nizam foi lá, foi encher o saco. E aí o Nizam fala, aqui é convivência. Aqui todo mundo tem direito à opinião. Aí a Ioná joga assim na cara dele, é na sua casa. Todo mundo pode ter direito à opinião. Na sua casa. Sério mesmo, gente. A Ioná, ela tá se fazendo de doida. Todo mundo já entendeu que a Ioná tá se fazendo de louca mesmo. Que ela tá agindo assim. Mas eu acho interessante ali. Aí o Nizam fala pra ela, calma, também não é assim. É assim, né? Pelo menos pra ela é assim. Aí em outro momento ali, de novo, a Renata conta pra Maria que o Wallace ficou preocupado em acreditar que ela poderia votar no Wallace. Aí a Renata revelou que o cantor também considera a Maria uma planta. Aí a Maria fala, se essa é a visão que eles têm de mim, tá tudo bem, mas eu nunca votaria nele. Agora eu realmente não sou obrigada em uma semana a ter um barraco com alguém aqui dentro e caçar barraco. A hora que eu abrir a minha boca, vai sair coisa muito pior, disse Maria.
Maria, deixa eu só te dar um conselho, tá? Eu sei que você não vai ouvir porque você tá aí dentro da casa, mas assim, não dá pra esperar. Reality show não dá pra esperar, tá bom? Ou você faz e fala o que você tem que falar agora, ou você vai se lascar. Simples assim. Aí no meio disso, a Renata de novo enchendo o saco, que o povo tem opiniões sobre ela lá dentro, que ela já ficou sabendo, que ela já ouviu um zum desde ontem sobre as opiniões, e ali que ela era uma opção de voto. E aí ela fala, vê se pode eu ser opção de voto. Pode. Tanto pode que você é opção de voto. Só não vai pra roça porque tem gente que tem muito mais prioridade pra você pra ir pra roça. Aí a Renata disse, imagina o meu nome rodando por aí nos outros grupos. Eu tô sendo uma opção. A pessoa tá tentando juntar voto em mim. Imagina o que não fala pelas minhas costas. Aí o Alan joga assim na cara dela, mas se você for pensar nisso, é loucura, né? Se você for querer ver isso aí, você vai ficar doido. Até o Alan jogou na cara da Renata, que basicamente ela tá sendo chata. Aí teve um outro momento que o Mesquita foi lá conversar ali com a Duda. Mesquita foi lá se resolver com a Duda, foi tirar limpo a história de que o Matheus contou que alguém havia falado que ele, Mesquita, estava atrás de fazer casal. Aí ele foi e perguntou para ela se ela era que tinha espalhado isso. Aí ela falou que não. Aí o Dudu falou assim, parece que estão querendo me colocar contra o Matheus. Aí a Duda falou que não. Era só você ter falado comigo, você nem é amigo dele. E aí o Luiz, eu me comprometi a não perguntar. Eu perguntei pra ele ou eu perguntei sobre quem tinha falado ali? Aí ele respondeu, foi a Duda. Aí a Duda diz que ela falou num tom de brincadeira numa conversa com a Gabi, mas que ela não estava falando num tom sério. A Duda tá brincando com fogo, viu? E tá brincando com muito fogo. É bom ter cuidado pra não se queimar. E aí o Luiz deu todo um conselho ali pra Duda, pra ela fazer mais coisas na casa, pra ela não cair na roça, como se limpar a casa, limpar banheiro, fazer comida, lavar roupa, lavar louça, fosse contar pro público, né? Isso não conta nada. Aí veio o sorteio da prova de fogo, tá? Dessa vez, quem tirasse a bolinha verde ia ficar em casa e quem tirasse a bolinha azul ia fazer o jogo. Só que antes do sorteio, a gente teve a escolha do poder, o resultado final da escolha do poder, tá? E aí, o poder escolhido pelo público foi o poder B. Escolha 3 peões que estão imunes para não participarem da votação do segundo roceiro. Ou seja, menos 3 votinhos. Dos 24 que vão votar, a gente vai ter apenas 20 votos. Porque um é a fazendeira, então a fazendeira não vota, ela só indica. 3 vão estar de fora e a gente vai ter 20 votos só. Nossa, vai aliviar bastante a gente aí na hora de contabilizar os votos, né? E aí foi feito o sorteio. Quem tirasse a bolinha verde estava de fora. Quem tirasse a bolinha azul estava dentro do jogo. E aí, basicamente, né? Quem foram os selecionados nesse sorteio? Quem fez a prova ali? Cati, Dudu, Martina, Gabile e Mesquita. O resto da casa tirou tudo bolinha verde. Inclusive, a Ioná foi a primeira a ser sorteada. Aí rolou uma pequena treta entre o Dudu e a Saori. Porque foi assim, quando o Dudu foi escolher ali, eles já se ligaram que a escolha da bolinha é meio que um resta um também. E aí o Dudu não chamou ninguém do lado dele, chamou o Guilherme. Aí a Saori joga assim, mas por que tu chamou o Guilherme? Por que tu não chamou alguém do nosso lado? Aí o Dudu deu como desculpa, isso é só uma bolinha e tal. E ele começou a ir pra esse lado e tal, mas não é só uma bolinha.
é estratégia de jogo. E que você ali pode usar essa estratégia a seu favor ou contra. Mas ele continua dizendo ali que isso era só uma bolinha, que isso não definia nada. Define. Porque quando você escolhe uma bolinha ali, você também está definindo uma prioridade. Quem é a prioridade para você? Ou então uma estratégia. Qual é a estratégia que você está usando? Então a Saori entendeu que ele estava com uma estratégia de tentar privilegiar o outro lado. E de uma certa forma, ela estava certa, porque foi exatamente isto o que aconteceu. Porque no final das contas, tá? Quem ganhou, a única pessoa, as duas únicas pessoas do lado ali da Saori, da Duda e tal, foi justamente o Dudu e a Cat Maravilha. E os dois caíram na baia, tá? Basicamente foi isto o que aconteceu. Aí teve uma outra cena ali, do Xia falando ali que ele vai aloprar quando descobrirem que ele não é o impostor, que ele não é o infiltrado. E que ele vai cair, vai falar na frente de todo mundo ali. Aí depois a Carol descobriu que estão falando que ela pode ser impostora porque deixaram ela entrar com uma marca de uma roupa. E aí ela falou que não tem marca nenhuma ali e que ela entrou ali, que a única coisa que tinha ali era um D, basicamente. E que isso não significava nada. E aí, no final das contas, tá? A Martina ganhou a prova de fogo. O que era a prova de fogo, tá? Isso aqui eu vou mostrar um trecho no vídeo, tá? O que era a prova de fogo? Os 4 elementos. Terra, fogo, ar e água. A prova era simples, não era uma prova difícil, tá? Mas era uma prova de habilidades. Tinha que ter uma certa habilidade ali, especialmente... Tá? Deixa eu pegar aqui. Especialmente na parte do ar. Tinha que ter muita habilidade. E nem todos ali tinham essa habilidade, tá? Olha só. Gente, desculpa. Eu acho que eu apertei aqui errado o botão. Então, a Martina ganhou esta prova. Basicamente, quem foi pra baia ali foi... Deixa eu colocar aqui. Olha só como era a prova. Record Plus, eu tô aqui. Eu vou tirar o som da Galisteu, porque não interessa muito o que ela tá falando aí, tá? Não interessa. Interessa aí o que era a prova, tá? O que era a prova? Eles tinham aí que percorrer os 4 elementos. Terra, ar, fogo e água. E vocês percebem que tem aí uma canaleta de fogo. A cada vez que eles cumprissem essas 4 etapas, eles tinham que acender. A primeira etapa era encher um cilindro aí de terra. Essa era a primeira etapa. A segunda etapa era equilibrar 4 bolinhas no ar. Era simples, tá? Era equilibrar 4 bolinhas no ar. E entre essas etapas, eles tinham que acender uma tocha. E tinham que acender as canaletas com fogo. Fácil, mas ao mesmo tempo era uma prova de habilidade, tá? Era uma prova com bastante habilidade. E quem ganhou foi a Martina. Segundo o que ela própria falou, ela fez a prova em 9 minutos. Martina ganhou. A baia automaticamente ficou com quem perdeu. Mesquita, Dudu, Cat e Gabile. Gabile, então, tá praticamente na roça. Desculpa. E aí a gente volta para aquele ponto que a gente começou. Até os aliados dela querem botar ela na roça. Gente, daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Não sei se vai ser uma live ou se a gente vai ter um outro vídeo aqui. Tô avisando porque agora que eles estão se arrumando para o apontamento, tá? E vocês sabem, é o primeiro, tem 26 pessoas, vai demorar. Então, daqui a pouco eu aviso pra vocês. E daqui a pouco a gente vê aí o faro do ranço, tá bom? Beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.